tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tem suave brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Enquanto Eliana conduzia a oração, eu me coloquei a pensar naquela expressão que ela disse. Quantas vezes alguém na vida emprestou um pouquinho do sabor para a gente? Você deve saber muito bem o que significa isso. Em quantos momentos da sua vida, e tantos foram esses momentos em que você se identificava assim, sem sabor. Como é fácil a gente amanhecer sem sabor. Como é fácil a gente começar a perceber que a nossa vida está sendo de qualquer jeito, que nós vamos vivendo uma vida de qualquer jeito, que nós vamos construindo os nossos dias. É uma bomba? O que é isso? Não. Que nós vamos construindo os nossos dias a partir de escolhas que não trazem sabor à nossa vida. É lamentável quando nós descobrimos que o nosso feijão está pagão, ou que nós nos tornamos um feijão pagão, sem sabor, sem tempero. E nessa hora, chega alguém na nossa vida e empresta um pouquinho para a gente. Não tem aquela história? Ô, comadre, meu sal acabou, você me empresta, estou aqui fogando feijãozinho na hora. Joaquim está quase chegando para o almoço. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Pode ser sol. Vai lá. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros para recomeçar. Quando esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz que me diz coragem. Ô, minha gente, eu não sei se tem uma coisa que possa aliviar mais a gente do que no momento que a gente se sente só, que alguém olha nos nossos olhos, segura a nossa mão e diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui é uma palavra, é uma frase que tem o poder de aliviar a solidão. Já observou isso? Quando você era criança e que você se sentia no escuro, sozinho, e de repente você, sua mãe, seu pai, alguém que era maior que você dizia: preocupa não, eu estou aqui. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito,
Teu amor me ajudou a amar quando os meus sonhos se desmoronar. Me trouxeste outros para recomeçar. Quando esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz que me diz coragem. Humano, amor de Deus. Quando o Espírito Santo toma conta da gente e a gente sai do processo da inconsciência, quando a gente começa a ficar mais atento à vida, nós vamos descobrindo que há um jeito de viver maravilhoso que faz a diferença na vida dos outros. Aquilo que Eliana dizia. A experiência de emprestar sentido, de emprestar sabor a quem não tem. De você colocar um pouquinho de cores na vida de quem está vivendo no preto e branco. De você começar a descobrir que o significado da vida cristã e que a ação do Espírito em nós é justamente para moldar o nosso coração e transformá-lo, para colocar uma sensibilidade rara dentro de nós. Oh, minha gente, cada vez mais eu me convenço, o mundo está marcado pela insensibilidade. As pessoas estão cada vez mais mergulhadas no seu mundinho mesquinho, nas suas necessidades particulares, e muitas vezes nos falta disposição de olhar até mesmo do lado, atravessar a mesa. A pessoa está sentada do outro lado, mas está distante de nós a quilômetros e quilômetros de distâncias, porque nós estabelecemos distâncias o tempo todo. Nós não vivemos para aproximar muitas vezes. Uma vida fora de Deus, uma vida longe do Espírito, é uma vida que causa distância o tempo todo, ao contrário do processo de Deus em nós, que nos ajuda a fazer pontes. Você sabe muito bem o que significa isso, dormir ao lado de um homem a vida inteira e achar e perceber que existem quilômetros e quilômetros de distância entre o seu coração e o dele. Ou você esbarrarem nas mesmas pessoas todos os dias e você perceber que elas não estão ali, que você não escuta delas. Eu estou aqui para o que precisar de mim. Se for preciso, estendo a mão. Se for preciso, estou do seu lado. Se for preciso, luto contigo. Nós não escutamos isso. E isso nós não precisamos dizer, não. Muito embora, às vezes é bom a gente lembrar para o outro que a gente está do lado dele, para emprestar um sentido, para emprestar um sabor, assim como nós pedimos para o vizinho um salzinho para temperar a nossa comida. Um pouquinho de verdade. Você já observou quantas vezes as pessoas nos emprestam a verdade dela para nós? Quando você percebe que aquela pessoa é autêntica e aquilo te contagia. Nossa, como é bom, como ela sabe ser verdadeira nas pequenas coisas. É o que continua a palavra de hoje, gente. Se você pega a mesma palavra que nós estávamos, a continuidade desse texto, aí a partir do versículo 25, Efésios capítulo 4, versículo 25, continua. Depois que o escritor nos convida a viver o processo da consciência, a sair do processo da inconsciência, para chegar à verdade daquilo que nós somos, para conhecer os nossos medos, para conhecer as origens dos nossos traumas, para a gente se firmar como homem e mulher de Deus no mundo de hoje, ele continua dizendo: eis porque vos livrastes da mentira, cada um diga a verdade a seu próximo, pois nós somos membros uns dos outros. Estais encolerizados? Não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis oportunidade alguma ao diabo. Aquele que roubava, pare de roubar. Antes, esforce-se por trabalhar honestamente com suas mãos, a fim de ter o que partilhar com quem está necessitado. Nenhuma palavra perniciosa, maldosa, fofoqueira saia da sua boca. Mas se necessário, alguma palavra boa, capaz de edificar e proporcionar uma graça àquele que ouve.
Conversão é isso, minha gente. Vida no Espírito é isso. É nós começar a descobrir que existe um jeito antigo de viver que não vale mais a pena. A verdade é o caminho mais simples, mas nós insistimos em permanecer na mentira, nas pequenas coisas. Já observou? Lá em Minas nós mentimos com uma facilidade. Eu só falo da minha terra. A gente vai lá, às vezes eu vou passar 2 dias na minha terra. Todo mundo que passa por mim, claro, meus amigos, vai lá em casa tomar um café. Eu falo, eu vou. Mentira. Eu sei que eu não vou coisa nenhuma. Mas eu falo, eu vou. Nós somos assim. Nós temos medo de magoar. Nós temos medo de falar a verdade. Sargento, ficou chateado comigo. Fala que você vai. Depois eu falo para ela que não teve tempo. Os bastidores da mentira. São Pinóquio, rogai por nós. Tem gente que o padroeiro é São Pinóquio. Pode observar o quanto que nessa preguiça, nesse jeito velho de ser, a gente não é verdadeiro. Quantos rodeios às vezes você tem que fazer para conseguir o que você quer, porque você insiste em fazer o caminho mais longo do que ir direto na verdade. Jesus já dizia, a verdade vos libertará. Por uma razão muito simples, a mentira nos aprisiona o tempo todo. Nossa Senhora, como é que eu vou fazer para falar? Ah, já sei. Vou ligar para ela e vou falar para outra que eu estava lá. Aí ela confirma, fala que a minha amiga também, a outra fala, não, tem que minar. Antes de fazer uma coisa que eu não posso contar, eu tenho que ligar para 30, 40 pessoas para elas mentirem junto comigo. E o problema, se uma dessas entende errado, aí o trem vai desencadeando, vai caindo tudo, não é? Você vai ficando prisioneira. E pior que um não sabe o que o outro falou, aí fica olhando para o outro assim, como é que é mesmo? Mentiroso tem tudo a mesma cara. Gagueja. Sabe o que é? Quando começa assim, sabe o que é? Eu sei o que você, mulher, às vezes precisa fazer para estar aqui na Canção Nova. Eu sei. Já me contaram. Os maridos aborrecidos de vocês, que não gostam que vocês venham, né? É uma luta, é um trabalho até convencer aquele homem. Você fala, ô mãe, tem um... Ô bem, você conhece a Canção Nova? Conheço. Pois é. Você acredita que o padre Jonas me ligou, me convidando para ir lá esse fim de semana? Fiquei sem graça, BT não queria ir não, sabe? Mas na hora eu falei, eu vou, padre Jonas, eu vou. Me ligou pessoalmente, você acredita? E a gente arruma uma história danada, por quê? A mentira a gente acha que é o caminho mais fácil por uma razão muito simples. Ela anestesia aquele momento que você tem que enfrentar. Você acredita na própria mentira. Você acha que a mentira é o caminho mais simples e não é. Às vezes a gente choca quando a gente é verdadeiro. Lá na Americana, eu fiz um show lá quarta-feira, né? Na hora que eu estava saindo, um rapaz, tadinho, estão aí? Um rapaz muito educado, e virou e falou assim, Padre Fábio, esse é meu telefone, depois você liga para mim. Eu falei, eu não. Aí me olhou assustado, né? Eu falei, meu filho, não vou ligar para você não, né? Não estou ligando nem para dona Ana ultimamente. Eu não vou prometer uma coisa que eu não vou fazer, gente. Eu falei, meu filho, entra em contato comigo por e-mail, porque se eu falar para você que eu vou ligar, é mentira. Não vou nem lembrar disso daqui 2 minutos, nem lembro mais. Agora, como é que eu vou pegar meu telefone e ligar para uma pessoa que eu não sei nem o que ela quer falar comigo, eu não sei o que quer falar. Então, na hora que a gente é verdadeiro, a gente choca a pessoa, mas pelo menos você coloca a situação do jeito que tem que ser. Nós não temos que ficar prometendo para o outro aquilo que não vamos cumprir. Já chega aquilo que a gente não cumpre. É melhor sermos verdadeiros e causar um susto no outro e ensiná-lo que a verdade é melhor, a ter que ficar criando uma mentira, uma teia de mentira, onde a gente mesmo já não sabe mais o que faz depois. Emprestar um sabor é isso, Eliana. Eliana estava dizendo. Quantas vezes uma pessoa lhe emprestou este sabor? Ela foi verdadeira com você, lhe chocou naquela hora, mas você descobriu que a verdade vale mais a pena. Dá muito menos trabalho ser verdadeiro. Muito menos. Dá trabalho demais mentir. E o pior, a gente tem que colocar o outro na mentira da gente. Eu faço isso, gente.
cria uma teia de mentira às vezes para mim e põe os outros no meio. Mas na hora que a gente toma consciência daquilo, às vezes a gente mente sem perceber o malefício que nós estamos causando ao outro. Sem percebermos que nós estamos causando um malefício, que nós não estamos educando na verdade. É a história das crianças. Gente, esses meninos escutam mentira demais de nós. Mas não é pouca não. Não é pouca. E nós mentimos na boa intenção. Vovó não morreu não, bem. Tá só dormindo. E dorme nesse lugar desconfortável desse jeito? Morreu. Acabou. Morreu. Padre, não. Gente, é a vida. Ou nós começamos a educar os nossos filhos para a verdade, vamos contando para ele, claro, você não vai chegar aí e falar, olha meu filho, contar para uma criança aquilo que não é próprio do mundo dela. Mas nós temos que descobrir um jeito de emprestar a verdade para ela, do jeito que ela vai saber captar. Não tem outro jeito. Porque senão o Espírito Santo vai perdendo a oportunidade de nos conduzir para a santidade, porque a santidade é a leveza que nós vamos assumindo. É a leveza que nós vamos assumindo no nosso jeito de viver, de ser. E por isso que muitas vezes, a presença de uma pessoa naquela instante, naquela hora, nos ajuda a viver a verdade. Porque às vezes, a vida ela é tão dura com a gente, que nós não damos conta de apreendê-la sozinhos. Pode observar. Ou porque foi bom demais, se você precisa contar para alguém. Eu lembro quando eu dava um beijo nas meninas mais bonitas lá, eu não via a hora de acabar o beijo, para contar para meus amigos. E nem eu estava acreditando naquilo. Então tinha que acabar logo para eu sair e contar para ele. Coisa de adolescente é assim, não é? Ficou com a menina mais bonita do colégio. Não via a hora de acabar o momento para poder contar. Não cabia dentro de mim. A mesma coisa a tristeza. Você não suporta a sua tristeza sozinha. Nem a sua alegria. Os dois têm que ser compartilhados. Por isso que quando acontece uma coisa boa em você, com você, você lembra o tempo todo das pessoas que você ama. É o desejo natural de partilha, de emprestar aquele sabor que está sendo seu para aquele. É igual ouvir uma pregação. Nossa, mas a comadre tinha que estar aqui, gente. Inteirinha para ela essa pregação. Impressionante. Ainda liga, né? Tem um padre falando a canção nova que eu acho que você precisava ouvir, viu? Desliga o telefone. Bem arrogante, né? Você precisa ouvir. Nós ficamos emprestando isso, é bom mesmo. A gente tem que ligar mesmo, a partir do momento que faz bem para ele. Por isso que a canção nova é um fenômeno hoje no Brasil e no mundo, sabe por quê? Porque um vai contando para o outro. Que canal é esse? Não é? Aí tem gente que... é aquele canal que tem um passarinho no canto? Fé, voa naquelas asas para você ver, você vai longe. Voa nessas asas. Essa pomba não foi crismada, não. Ela não fugiu, não. Ela está em processo. Essa alegria que você experimenta e que você empresta para o outro, não quero só para mim. Assim nós vamos nos contagiando no processo da mudança do comportamento. Quando você percebe que você vai deixando tudo aquilo que era própria desse homem antigo, dessa mulher antiga, porque você descobre que não dá para levar os dois juntos. Se você opta pela verdade, você não vai conseguir levar no mesmo saco a mentira. Não dá. Na hora que você descobre o tanto que é bom ser verdadeiro, que vale a pena falar a verdade. Minha filha, eu não vou tomar na sua casa café, por uma razão muito simples, eu só tenho 2 dias aqui. Não tenho tempo. Você descobre que você fica mais leve nessa hora. Que você foi verdadeiro, não precisou mentir em pequenas coisas. Porque as grandes mentiras, elas vão construindo assim. E naquela hora você empresta para o outro um bom significado, um bom modelo. Porque ali você está sendo a propaganda viva deste evangelho. O evangelho é mais vivo, ele é mais pregado, ele é mais vivido a partir do momento em que nós o testemunhamos com o nosso jeito de ser. De não é apenas uma teoria, não. Eu descobri na minha prática, você descobriu na sua, que vale a pena o seguimento de Jesus e que não é um peso. Na hora da raiva, não peque por causa da sua raiva. Esse é um problema sério. O Espírito Santo bate asas e vai longe nessa hora, porque a gente fica sozinho por causa disso. Nós expulsamos o Espírito de Deus em nós quando a raiva toma conta de nós. E você sabe muito bem
o preço que você já pagou muitas vezes por causa de um momento de raiva, que você não conseguiu dominar. Falou o que não queria, olhou de um jeito que não queria, agiu de um jeito que você não queria. Por quê? A raiva, liga à primeira parte do texto, é um processo de inconsciência. São motivos ocultos que estão vindo para fora, que você não tem domínio e que explode numa atitude agressiva. Pode observar que cada vez que o ser humano fica encurralado nele mesmo, a atitude dele será sempre de agressão. Não sabe explicar o que está acontecendo. A agressão é uma reação natural. Ou nós vamos tomando conta, colocando essa raiva numa coleira e vamos amansando esse coração, ou nós vamos abrindo brechas para o diabo, como está dizendo aqui. Não dê oportunidades ao diabo. Não dê. Fecha todas as portas da sua casa, fecha todas as portas da sua vida, para que o inimigo da sua felicidade, para que o inimigo de Deus não tenha nenhum espaço na sua vida. Eu me lembro que uma vez, com a primeira vez que a minha mãe teve televisão dessas, via antena, satélite, sei lá como é que chama isso, Évora me ligou e falou assim: Fabinho, o moço falou que tem uns canais proibidos. Aí ele perguntou para mim se eu quero colocar uma senha. Falei, não, mãe, só não tem que ter nem senha para isso. Nem tudo que for proibido, que ele está dizendo que é canal proibido, não queira na sua grade. Porque um dia o dedo digita a senha. Esse dedo não me pertence, né? Tem hora que o diabo toma conta só de algumas coisas em nós. Tudo é de Deus, menos o dedo. Está tudo consagrado, mas o dedinho não está, gente. E aí, o que faz com o dedo? De vez em quando o diabo toma posse só de algumas partes do corpo. Por quê? Estou falando de uma maneira, estou brincando de uma situação, mas que é verdade. Você pode observar que às vezes nós estamos inteiros em Deus. E naquele momento que você se sente inteiro, de repente vem como se fosse uma flecha em você. Ou um pensamento negativo do outro, ou um pensamento negativo de você mesmo, uma vontade de roubar aquela caneta, uma vontade de digitar aquela senha, enfim. É engraçado que no momento em que nós estamos mergulhados inteiros em Deus, é a hora da tentação. Porque é a hora do crescimento. Nós não nascemos para ficar assim. Nós nascemos, aquela santidade que você experimenta não é o definitivo da sua vida. Você precisa alcançar uma outra, e você não alcança esse outro lugar com outra santidade. Alcança com outra tentação. É a tentação que te dá o salto para outra santidade que te espera. Não é uma santidade que puxa a outra, é uma tentação que superada puxa a outra santidade. E aí naquele momento você sente que o inimigo de Deus coloca um espinho na sua carne. Você lembra que você é humano, e você tem duas perspectivas. Ou você dá vazão a isso e digita a senha, e o diabo entra na sua vida com todas as forças que ele tem, e você sabe muito bem dos poderes diabólicos que estão neste mundo de hoje. E aí você aos poucos vai esquecendo esse processo do Espírito na sua vida, na sua carne, e em pouco tempo você já está inteiro. Do dedinho vai passando para cá, é igual câncer, que dá metástase. Se você não cuida daquilo que o diabo ainda está comandando na sua vida, e às vezes é detalhes, viu? Detalhes tão pequenos de nós dois. Às vezes o diabo entra nos detalhes, e aquele detalhe é o suficiente para ele tomar você inteiro. Basta você deixar. Pequenas medidas. O diabo entra na nossa vida e nos destrói a partir de pequenas medidas. 2 gramas de cocaína. O que são 2 gramas de cocaína perto de um homem de 1,80 m? Nada. Põe ele ao lado. Manda ficar de pé. O que é uma dose de uísque? Imagina, bebemos socialmente. O que é uma cervejinha? Nada. O que é um cigarro? Nada. O que é uma maconha? Nada. E de nada em nada, em nada, em nada, em nada, em nada, o diabo nos toma tudo. Nada. Nada hoje. Nada amanhã. De repente ele tomou conta de tudo. Porque ele entra devagar. Ele é silencioso, sedutor. Pequenas medidas são capazes de destruir uma família inteira. Justamente por causa disso.
A partir do momento que o Espírito Santo está nos conduzindo por uma vida nova, o processo é de renúncia de tudo aquilo que nos faz viver a miséria da condição humana, para nós elevarmos essa condição humana. Gente, cada um sabe, eu sei onde dói a minha pedra, você sabe onde dói a sua. E o desafio é 24 horas por dia. A mãe da Veridiana, minha amiga, ela virou e falou assim, eu achei engraçado, ela falou assim, eu não aguento mais o Edir não, padre. Edir é o filho dela. O que foi? O Edir quer que eu seja cristã 24 horas por dia. Eu falei, Edir, pelo amor de Deus, meu filho, pelo menos 15 minutos eu preciso mandar o outro. Eu achei aquilo muito honesto da parte dela. E é verdade. Às vezes nós queremos ser cristãos 23 horas e meia. Se você for observar, você é muito mais santo do que não. Às vezes nós temos uma visão muito pessimista de nós mesmos. Mas o grande problema está na hora em que nós abrimos a brecha. Porque ali, nessa pequena medida que você abre, é possível que você volte inteiramente à experiência do homem e da mulher velha. Aí você volta a saborear aquelas comidas estragadas, assim como o filho pródigo um dia precisou experimentar para saber. Ou então você definitivamente fecha a porta e diz, não, a partir de hoje o meu compromisso é com o meu crescimento, e eu não vou permitir que absolutamente nada que possa ser contrária à minha felicidade, à minha realização, que venha fazer parte de mim. Gente, o valor das pequenas medidas não é uma fórmula mágica, mas você pode ter certeza que é a fórmula que dá certo na nossa vida no momento em que nós descobrimos. Assim como o sal de cada dia dá sabor a toda a comida, a experiência nossa de cada dia com Deus, seja lá do jeito que você é capaz de viver, não existe uma fórmula para todos. Cada um de nós temos um jeito de ter esse contato pessoal com o Senhor. E esse contato pessoal com o Senhor é como você olhar no espelho. E você olha. E você percebe o que em você precisa ser melhor. Você não faz a experiência do espelho todos os dias para sair de casa? Deveria fazer, se não faz. Que chega de gente feia. Chega de gente desarrumada. Estou falando feiura de todos os jeitos, todos os aspectos. Aquela cara de... Parece que caiu do avião. Único sobrevivente. Não. Olhar-se no espelho é um jeito interessante que a gente tem de perceber o que a gente vai apresentar ao mundo naquele dia. Olha todos os dias de manhã e você sabe. Você sabe muito bem quando você não está bem, porque você olha no espelho, você percebe. E se é honesto com você mesmo, você faz um esforcinho para modificar aquilo. Você faz aquele esforcinho nosso de cada dia, faz uma maquiagem. Não é assim que você faz? Para ficar mais bonita? Isso é amor próprio. Amor próprio na dosagem certa só faz bem a quem vive. E aí você, naquela experiência de olhar-se no espelho, é a mesma coisa diante do Senhor. Você olha, você está diante do Senhor que lhe mostra. Só que aí é muito mais que estética. O que Ele lhe aponta é a arquitetura da sua alma. O que em você pode ser melhor? O que em mim pode ser mais aprimorado? Chega de esquinas tortas na nossa vida, chega de esquinas tenebrosas na nossa vida, precisamos acender as luzes, para que a gente tenha clareza do caminho que nos levará até essa bendita casa que nós precisamos chegar. E o texto está dizendo, não dê espaço para que o diabo entre na sua vida. Esse pequeno espaço que você abre, ele pode lhe custar caro depois. Pode custar caríssimo para você, pode custar caríssimo para aquele que está do lado, como aquela família de João Pessoa, que foi vitimada, pai e filhos, a esposa esperando em casa para jantar, os filhos vindo da universidade, o pai que foi buscar, e de repente, um sinal de trânsito, um rapaz de apenas 19 anos, embriagado, vitima toda aquela família. Imagina você, perder marido, filhos,
De repente alguém te diz que sua família não existe mais. Esse é o pecado social. Aquele pecado social que nós não somos capazes de abrir a boca para denunciar, porque nós também o cometemos. Muito pior que o pecado que atinge a nossa situação particular, é o pecado que atinge o que está do lado. Cada vez que alguém está se embriagando neste mundo, toda a sociedade está em risco naquele instante. Porque você pode, sem ter nenhuma culpa, sem ter feito nenhuma escolha no álcool daquele rapaz, pode ser que o seu filho cruze o mesmo caminho que o dele. E como dizia Mayakovsky, a Camille de Mayakovsky, um poema, primeiro entrou na nossa casa, pisou nas nossas flores e não dizíamos nada. Depois entrou, pisou ainda mais nas nossas flores, entrou na nossa casa, tomou do café da nossa mesa e não dizemos nada. Até o dia em que vieram todos eles, pisando mais uma vez as flores, tomando o nosso café, matando os nossos filhos. E porque nunca havíamos dito nada, agora mesmo é que já não podemos dizer. Porque cada vez que a gente se cala na hora certa, a gente depois vai ter que chorar na hora errada. Não falou na hora certa, vai ter que chorar na hora errada. Pecado social. Quando nós vemos nas nossas festas, nas nossas reuniões de família, nas nossas festas paroquiais, a gente vê os nossos adolescentes se embriagando, a gente vê os nossos adolescentes por trás das igrejas, com seus cigarrinhos de maconha, com seus cigarrinhos de crack. E nós ainda continuamos promovendo as mesmas coisas, e nós ainda continuamos correndo atrás do mesmo trio elétrico, nós ainda continuamos vivendo no mesmo processo de destruição social, nós não dizemos nada, ninguém disse nada, ninguém pode dizer mais nada, nós vamos perdendo o poder da profecia, e as pessoas vão morrendo nos sinais, e as pessoas vão morrendo sem culpa, e nós não podemos nos eximir de qualquer crime que aconteça hoje na sociedade, porque nós também temos uma parcela de culpa em tudo isso, minha gente. A sociedade não é um desenho na parede, sociedade somos nós. E essa sociedade será mais santa, mais justa, a partir do momento em que os valores do Evangelho estiver valendo dentro da minha casa. No dia em que você demarcar o seu território e dizer, aqui quem manda sou eu. Pode ser regra lá de fora, aqui dentro não é. Aqui dentro essa senha não terá, ninguém terá a tentação de ter esse diabo, ainda que seja mudo. Nos barzinhos, né? Quanta família, você entra dentro de casa, está lá, aquela coleção de uísques, não sei o que, aquela coleção de não sei o que. Seus filhos estão crescendo. Seus filhos estão crescendo e vendo tudo aquilo. É diabo mudo? É, mas é diabo. Porque no dia em que o álcool se apoderar da alma do seu filho, você vai chorar amargamente a sua falta de profecia como pai, no momento em que não denunciou aquilo. O que é denunciar? É tirar fora. É você mostrar a ele, pela força do seu testemunho, que hoje vale muito mais a pena ser honesto, meu filho. Para que beber? Para que ser um homem viciado? Não vale a pena não, meu filho. Uma coisa é a gente viver aí, uma cervejinha com os amigos, um chopp, não sei. Pode ser que você goste, pode ser que você tenha esse hábito. E você saber viver bem isso. O lamentável, minha gente, é que grande parte das pessoas não sabe viver isso com moderação. Beba com moderação, isso é uma mentira. As pessoas não sabem viver a moderação, por quê? Porque elas não foram educadas para a moderação. Nós não somos educados para a moderação, não. Nós somos feitos para o exagero. Lamentavelmente a gente não sabe parar na hora certa. E aqui está a palavra particular, a regra é para todas, mas você tem que encarar ela para você. E eu sei parar na hora certa? Eu sei cuidar desse coração, dessa vida que precisa ser santificada a cada dia? Será que eu estou sabendo viver esse compromisso comigo mesmo? Porque a partir do momento que você cuida de você, que você cuida da sua casa, toda a sociedade será beneficiada a partir do seu cuidado. É por isso que a palavra de Deus é tão direta para nós, porque essa palavra aqui, ela não foi escrita para uma comunidade que não existe, não, é a comunidade de Efésios que está precisando ouvir isso.
E hoje nós somos essa comunidade com as mesmas necessidades, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, porque nós somos gente do mesmo jeito que eles. Nós somos e vivemos nas mesmas precariedades, as mesmas dificuldades estão aqui. E aí é a sua escolha. Ô minha gente, é tão bonito a gente ser capaz de mudar a nossa vida por causa daqueles que a gente ama. Não é verdade? Você ser capaz de mudar a sua conduta. E outra, você vai ser beneficiado com isso. A partir do momento que você deixa de ser dependente de alguma coisa, que você se livra de algum processo vicioso, você se torna um ser humano mais inteligente, mais livre, mais bonito, mais saudável. E esse testemunho convence aqueles que estão do nosso lado. Convence. Convence e arrasta. Convence e arrasta. Aquele que roubava, pare de roubar. E roubo não é só retirar do outro a materialidade que está ali, a gente levar uma bolsa, um celular, uma carteira, não. Roubo é toda a espécie de aproximação que nós fazemos uns dos outros, e muitas vezes roubamos algo que é muito mais precioso do que o dinheiro. Quando a gente rouba a paz do outro, quando por uma falta de discernimento a gente diz a coisa errada na hora errada, ou quando a gente diz aquilo que não deveria dizer, quando nós julgamos no terreno sagrado do outro o nosso lixo. Logo em seguida o escritor vai dizer: cuidado com as palavras que vocês pronunciam. Em outras palavras, cuidado com o espírito de porco que às vezes fica entre nós. Tem gente que tem espírito de porco, que adora fuçar, fica fuçando tudo que é ruim para sair contando. Você está sabendo? Ai, me dá um copo d'água, gente. Ela cria todo esse teatro, para poder ficar todo mundo apavorado com o que ela vai contar. Eu não estou nem acreditando. Me arruma uma cadeira que eu preciso sentar. Senta. O que foi, criatura? Seu marido está te traindo. Leva aquele impacto. Espírito de porco. Ou então fica sabendo todo mundo que está doente para contar. Adora. Portador da má notícia. E a cara diz tudo. A cara já diz tudo. Que ela adora uma notícia ruim. A fofoca. Gente, a pior coisa que tem é você esparramar do outro aquilo que você não sabe se é verdade. Porque se é verdade já é feio. Imagina você levantar uma calúnia do outro. Semana passada falaram que eu estava com hepatite de novo. Quem falou? Não sei. Me amarelaram de novo. E outra, com requintes de crueldade, esparramou lá no Orkut. E agora é para valer. Vamos dobrar o joelho, porque agora o negócio voltou para valer. Espírito de porco. Tá igual minha mãe. 3 dias depois que o avião da TAM caiu, minha mãe ligou. Ai, ainda bem que eu estou falando com você. Falei, o que foi, mãe? Achei que você estava naquele avião. 3 dias depois. Três dias depois, dona Ana. Se eu tivesse morrido, eu já sabia. Não, é que eu estava saindo da igreja, uma mulher virou e falou para mim assim: ô Ana, seu menino não estava naquele avião que caiu, não? Ela falou assim: não estava não. E saiu. Aí que ela virou, e disse que a mulher falou assim: é, porque tem muita gente que não foi reconhecida ainda não. Foi? Aí a dona Ana subiu o morro da igreja, chorando, já não enxerga direito, quase leva outro tombo, porque ela agora adora cair na porta de boteco. Vira e mexe, ela leva um tombo, e é sempre na porta do boteco, acho que ela está... Olha, veja bem, o malefício que uma pessoa causa na vida da outra, por causa de uma conversa assim. Uma vez a dona Ana também foi vítima de uma conversa estragada. Estava ela na missa, uma senhora virou e falou assim, toda solidária: ô Ana, tá me rezando, viu bem? Na igreja tem que rezar mesmo, tá fazendo o que ali, né?
Deus vai te dar muita força, minha filha. Mas por quê? Seu menino, Padre Fábio está com câncer. Não, que isso, não está não. Tá, o Padre Jonas rezou por ele na missa, falou que ele está com câncer no estômago. Ainda pôs as culpas no Padre Jonas. Porque o bom mentiroso é aquele que gosta de fundamentar bem a sua mentira. Pegou o Padre Léo. Padre Léo. Uma vez ele estava numa pregação lá, né? E aí ele virou, ele queria falar um negócio. Papa. Inclusive, já dizia o cardeal fulano de tal, papapá. Falou um nome bem difícil, né? Aí depois que saiu de lá, falei, Léo, que cardeal? Sei lá, nunca vi falar desse cardeal. Na hora eu inventei o nome daquele cardeal para ajudar a acreditar que eu estava falando. Só que com uma diferença, o que o Padre Léo estava falando era uma coisa boa, então ele só queria falar que um cardeal falou aquilo também. Mentira, não tinha nem cardeal, inventou o nome na hora. Mas ali naquela história, essa criatura me fala para minha mãe que eu estou com câncer no estômago, que o Padre Jonas rezou na missa por ele hoje. Minha gente, isso era uma sexta-feira. Quando viajo, ela sabe disso, é minha mãe há 26 anos, né, mãe? Põe 10 a mais, né? Põe mais 10. 36 anos. Ela, minha mãe, esse tempo todo, ela sabe muito bem. Eu não sou desse negócio de ficar, mas cheguei, mas saí. Mesmo porque se eu for falar que cheguei e saí, eu não dou conta de pagar meu celular para contar que cheguei e saí. Então ela sabe muito bem. Eu sou assim, não sou de ficar, mãe, cheguei, mãe, saí, não. Como eu não tinha levado nada, não tinha escritório ainda naquela época, a minha mãe passou sexta, sábado e domingo achando que eu estava com câncer no estômago, porque ela não tinha como falar comigo. Ligava lá na minha casa, eu não estava, a única coisa que eu sabia é que eu estava viajando. Veja bem o que uma palavra errada pode fazer na vida de uma pessoa. Uma palavra sem discernimento, uma palavra dita sem o discernimento necessário. Gente, o Drummond de Andrade tinha uma expressão linda num poema dele. Ele falava assim: antes de escrever o seu poema, conviva com ele. Antes que o poema aconteça na sua vida, sob forma de palavra, deixa que ele exista dentro de você. Mastiga bem essas palavras. Extraia dessas palavras o que ela tem de mais precioso, de mais sagrado. Não fique vomitando de qualquer jeito as suas coisas. Aquilo que você quer dizer para o outro, aquilo que você quer falar para o outro. Não, demora um pouquinho mais a sua palavra na boca. Passe pelo discernimento se aquilo que você vai dizer vai fazer bem ou vai fazer mal ao outro. Nós precisamos saber, porque às vezes nós dizemos a coisa certa, mas na hora errada. Às vezes nós precisamos dizer o que o outro precisa ouvir, mas não é o momento que ele pode ouvir aquilo. Às vezes nós estamos precisar criar um espaço para a verdade. Verdade não é assim não, chega e joga não. Aqui, meu filho, sua mãe morreu, tchau. Não. Você está sabendo que ela estava doente, né? Isso é assim. Pois é. Já sabe que todo mundo um dia morre, né? Pois é. Sua mãe está doente, né? Tá. Pois é, ela morreu. Melhorou. Prepara o espaço. Na imprudência de muitas vezes dizer o que a gente quer dizer, nós vamos estragar a alma do outro, nós vamos prejudicar o outro, nós vamos usar da nossa palavra para ser o contrário do que a gente precisa dizer. Você sabe muito bem que você educa filhos e você sabe o que é chamar o seu filho na hora errada para conversar. É igual querer fazer quem está brigando, fazer as pazes na hora. Está podendo ver a cara do outro, dá as mãos aqui, vamos ficar todos amigos de novo. O Padre Carlinho era assim. O Padre Carlinho, quando esteve no nosso noviciado, ele era muito engraçado, muito espontâneo, uma pessoa que eu amo muito. E o Padre Carlinho uma vez saiu um quebra-pau lá no nosso campo de futebol, nós éramos noviços naquela época. Mas de tapa mesmo, você não tem noção do tanto que aqueles dois se batiam. Ele não, ele estava jogando bola. E nisso o Padre Carlinho, querendo resolver a situação, vem cá, puxa um, puxa o outro, dá as mãos, aí, pum! Ninguém estava querendo dar as mãos naquela hora, nós estávamos querendo bater na cara um do outro. Então, às vezes, a gente, no ímpeto de resolver a situação, a gente acaba favorecendo ainda mais a desgraça.
Na hora, gente, nós precisamos pensar 2, 3 vezes na hora de dizer as coisas para os outros. Isso é postura cristã, de você descobrir que você descobriu um jeito diferente, que você não vai do mesmo jeito que todo mundo, não. E é por isso que na hora do aperto nós buscamos as pessoas sábias, não é? Você busca fofoqueiro na hora do seu desespero? Você tem medo do que você vai contar para ela? Você vai querer alguém que lhe ajude a olhar um pouquinho mais devagar para a sua história. O sábio é esse, é aquele que não olha depressa. Nós somos muito vítimas dos olhares apressados que nós temos sobre as coisas. Às vezes a gente acha que viu, às vezes a gente acha que sabe, mas não viu, não sabe. E o Espírito Santo é justamente esse processo de calma, para a gente poder suportar o momento, para a gente poder amadurecer a palavra, para a gente perceber que Deus está colocando uma calma dentro de nós, para a gente poder viver e fazer as coisas na hora certa. A presença de Deus é manifestada no momento da tempestade em que Jesus está com seus apóstolos. Qual é o sinal de que Deus chegou para resolver o problema? É a agitação do mar? Não. É a calma. Calma. No momento da calma, a gente tem condições de amadurecer dentro de nós o que precisa ser amadurecido. É no momento da calma que a gente é capaz de fazer uma revisão de tudo aquilo que está sendo os espaços vagos em que o diabo entra. Por isso que nós precisamos refletir. Por isso que nós precisamos do espaço nosso de cada dia para a reflexão. Antigamente nós tínhamos o exame de consciência, né? Não podia dormir sem fazer exame de consciência, não. O exame de consciência era aquele momento, 5, 10 minutinhos, em que a gente pensava tudo o que a gente fez naquele dia que poderia ter sido feito diferente. Hoje eu tomo o Lexotan, o frontal, já sai assim para a cama. Ai, gente, tomei meu Dormonide agora, preciso ver. Não é assim? Nós temos pressa para dormir, por isso que a gente não dorme. Quem tem pressa para dormir não dorme. Deita e fica lá. Aí vira para o lado, vira para o outro. Eu tenho um processo, enquanto eu não viro 3 vezes eu não durmo. E eu já sei que é assim. Não adianta, eu não durmo da primeira virada. Já conheço o meu processo. Eu viro de lado, põe o travesseiro aqui no meio, seguro. Só que eu já sei que daqui 2 minutos eu viro para lá. Aí eu fico aqui os 2 minutos que eu tenho que ficar aqui. Eu sei, tem calma. Se eu virar antes, eu não durmo. E eu acho que eu não sou neurótico, não. Aí pronto, passou aquele tempinho, o corpo já pede, aí é natural. Já viro, já trago junto o travesseiro também, viro para cá. Já sei que não vou dormir assim. Espero mais um tempinho. Aí já viro e já não vejo nem virar do outro lado de novo. Calma. Tive a calma de esperar o processo. Só que eu levei tempo para aprender isso. Na ânsia de muitas vezes querer dormir, a gente não dorme. Você já observou? Você vai ter que levantar cedo no outro dia. Você sabe, você fica olhando, ai meu Deus do céu. Eu sou assim, eu sou neurótico para dormir. Se eu durmo menos de 7 horas, eu acho que vou estar péssimo no outro dia. Aí eu cuido do meu humor. Porque senão eu sei que vai aguentar no outro dia. Não é? Tem que estar bem humorado. Tem que estar descansado. Então se eu vejo que o relógio passou das 11, eu já fico agoniado. Vou ficando agoniado. E aí eu começo a contar as horas que eu tenho para dormir até no outro dia. Ah, meu Deus, não vai dar nem 4 horas de sono. Ah, meu Deus, não vai dar. Aí eu não durmo. Na ansiedade de saber, eu fico sem dormir. Calma. A calma é aquele momento em que a gente sente que Deus está agindo dentro de nós. A calma é aquele momento em que a gente consegue identificar o que dentro de nós precisa ser expulso. Os seus motivos não são puros. Ah não, está aqui. Alguns, é verdade, o fazem por inveja e rivalidade, mas outros proclamam a Cristo com boa intenção. Estes agem por amor. Eles sabem que estou aqui em prol da defesa do Evangelho. Aqueles que anunciam o Cristo fazem por o Espírito de amor. Anunciar o Cristo é você amar o outro. O anúncio do Evangelho.
A vida do Espírito na igreja nos conduz para que a gente possa descobrir essas lacunas, a gente possa descobrir os nossos mecanismos, porque é conhecimento da gente mesmo, para nos dar condições de dar os passos que nós precisamos dar rumo à conquista da casa. Quem aqui não é impaciente? Os impacientes, levantem a mão. Olha aqui. Quem tem dificuldade de dormir? Levanta a mão. Olha aqui. E eu pergunto, você acha que Deus não mexe nisso? Tem que mexer. Quem aqui não age com raiva e no momento da raiva é capaz de virar um bicho? Aqui. Precisa ser corrigido? Precisa. Você nasceu para viver assim? Não. Nasceu para ser viciado? Nasceu para ser mentiroso? É o que o texto diz. Nasceu para dar espaço ao diabo? Mentiroso. Não, estou perguntando, é mentiroso? Está vendo como você agiu depressa? Devia ter ficado com calma na hora que eu chamei você de mentiroso. Estou perguntando. É para ser mentiroso? Não. O caminho da verdade é mais simples. O caminho da liberdade é mais simples, desde que a gente se acostume com ele. Tudo é mais difícil a partir do momento em que a gente não sabe lidar. Tudo. Gente, a vida do Espírito Santo em nós é uma vida que ilumina, que faz com que a gente tenha coragem de tocar naquelas situações que antes a gente tinha medo. Às vezes nós vamos ficando reféns de nós mesmos. Nós vamos vivendo como se a gente fosse um terreno baldio, cheio de lixo, cheio de coisas deploráveis que a gente insistiu em guardar. É para isso? Não. Você quer morrer assim? Eu não. Por isso que meu compromisso com o Senhor é esse. Ilumina, Senhor, a minha vida. Eu quero assumir a minha identidade o tempo todo. Eu não quero me desprender de mim. Eu não quero me esquecer daquilo que o Senhor me sinaliza todos os dias. Eu não quero viver para esparramar fofoca. Eu não quero viver para falar palavras apressadas. Eu não quero. Eu não quero viver para retirar o que eu tenho de pior de dentro do meu coração. É lamentável, mas muitas vezes nós ficamos tirando o que a gente tem de pior dentro de nós. A gente joga para fora em cima do outro aquilo que é mais deplorável em nós, aquilo que nós morremos de vergonha. E aí é o momento de a gente descobrir que se nessa hora eu não estou dando conta, eu peço ajuda. Me empresta sabor. Me empresta. E evangelizar é isso. Evangelizar é a gente esmiuçar a vida, igual nós estamos fazendo agora, com um monte de exemplos bobinhos, pequenos, mas que ajuda a gente a pensar, é verdade. Eu vez ou outra estou agindo assim. Na tentativa de acertar, eu acabo errando. Quero fazer a coisa certa, mas acabo me desprendendo de mim mesmo. Me esqueço. Filho do céu, Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Agora pronto. Agora um exercício simples. Nós começamos falando que a vida no Espírito é sempre uma vida que nos ajuda a emprestar o sentido, um sabor. E depois nós vimos tudo que é aquilo que tira o sabor da nossa vida. A mentira, a inveja, a palavra tola, a fofoca, a inimizade, a incompreensão, o vício. É uma série de situações diabólicas que retiram o nosso sabor. Que ao invés de nos dar sabor, nos retiram.
E quando a gente não tem sabor para dar, a gente acaba retirando do outro também. Quando a gente começa a ter uma atitude, uma postura extremamente infértil nesse mundo. E aí a gente chega à conclusão de que nós não queremos morrer assim. Nós não queremos morrer do mesmo jeito que nós estamos hoje, com essa consciência de que muitas vezes a gente não toma posse. A gente não toma posse deste poder de transformar o mundo a partir da nossa atitude. E aí você pode comigo agora. Um exercício muito simples. Fechar os seus olhos e começar a pensar. Qual é o sabor que você perdeu? Qual é o caminho que é mais difícil para você? De tudo isso que a palavra de Deus nos apontou hoje, de todos esses aspectos que a palavra, que o escritor sagrado nos chama a atenção, cuidado para que a mentira não seja a sua característica. Cuidado para que você não se entregue aos vícios. Cuidado para as brechas do demônio que você abre. Cuidado para tudo aquilo que você está permitindo que aconteça na sua história. Sua falta de amor próprio. E você começa a pensar em tudo o que você viveu, que você perdeu o seu sabor. Situações humanas que foram estragando você. E também situações que você sabe que você estragou alguém. Porque você perdeu o seu sabor, você acabou retirando o sabor de outro também. E esse é o momento de restituição. É Deus querendo nos devolver tudo aquilo que nós perdemos. Porque Deus não é indiferente a nós. Clame aos céus agora. Peça ao Senhor agora tudo aquilo que você precisa para você voltar para sua casa um pouco mais fortalecido. Quem sabe fortalecido na sua vontade, no seu desejo de ser uma pessoa diferente, de fazer a diferença no mundo de hoje, a partir da sua palavra, do seu gesto, do seu sorriso. De você não entrar nesse movimento fácil da vida, que muitas vezes vai levando todo mundo. E as pessoas vão se desprendendo da responsabilidade de serem um anúncio vivo do Cristo ressuscitado no mundo de hoje. Se você tiver coragem, expulse de dentro de você, em nome do sangue precioso de Jesus, tudo aquilo que é escravidão, tudo aquilo que é razão clara da sua falta de sabor. Pode ser que esteja lá na sua casa, o símbolo da sua falta de sabor. Pode ser que esteja aqui com você, e você renuncie a tudo isso, por amor a você mesmo, por amor a seus filhos, por amor àqueles que você diz que ama. Declara que a sua identidade é a eternidade, que você é território santo, que você não é terreno baldio para ficar cheio de lixos, de impurezas, não. Expulse todas as palavras que um dia te destruíram, expulse todo o poder do inimigo com seu poder de palavras sujas, que estragaram seu coração, quando você prestou atenção demais naquilo que não prestava, naquilo que os outros apontaram como lixo em você, e você assimilou aquilo como se fosse uma verdade, quando você esqueceu do seu amor próprio, quando você permitiu que a mentira, que a fofoca tomasse conta de você. Declare essa santidade que você quer, que você precisa, que você merece. Pela Maria Laria 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 Laria, pela Maria Laria Laria Laria, pela Laria Laria, pela Maria Laria 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 Laria, pela Maria Laria Laria Laria. Segura no ombro quem está do seu lado, reze por essa pessoa. Peça a Deus por ela, para que possa cair por terra todo o poder do inimigo sobre a vida dessa pessoa. Que a força de Deus seja proclamada nos pequenos detalhes. Que todas as pequenas brechas do inimigo de Deus possam ser fechadas neste instante, na vida deste que está do nosso lado. Reze por ele. Queira o bem desta pessoa, mesmo que você não a conheça. Implore a força do céu para ela.
Implore o poder do Altíssimo, a força do Espírito Santo, a cura, a libertação, o poder de uma nova vida. Expulse pelo poder do Espírito Santo toda e qualquer enfermidade física, psíquica, espiritual. Expulse da vida dessa pessoa toda falta de autoestima, todo medo. Todas as vezes que o coração dela foi dominado pelo medo, pela ansiedade, pela descrença, pelo sentimento de abandono, de traição, cada vez que essa pessoa se sentiu a pior pessoa do mundo, expulse esse sentimento. É a força do Espírito Santo agindo sobre nós, sobre nosso coração, nos renovando. É Deus nos olhando nos olhos, nos colocando numa nova vida, na perspectiva de uma vida nova, de uma vida de ressurreição, de uma nova filiação. É o Espírito Santo sendo derramado abundantemente sobre todos nós, com seu poder de cura. É a força do Espírito Santo sendo agraciada. É a graça de Deus acontecendo em nós. Vida agraciada em nós. Proclame o poder de Deus. Proclame a força do Espírito Santo sobre você. Declare que a partir de hoje seu coração não abrirá mais brechas para o inimigo. Que tudo aquilo que for contrário à sua felicidade cairá por terra hoje. Que todos os vícios serão abandonados hoje, porque não há mais tempo. É hoje, é agora que Deus quer agir em nós. É agora que o Senhor quer nos colocar numa perspectiva de ordem de batalha, de não ficarmos mais passivos a tudo aquilo que nos destruía, de aceitarmos tudo aquilo que era contrário à nossa vida, à nossa casa, à nossa família. Toda gênese de destruição, toda origem de pecado, tudo aquilo que possa ser maldição na nossa história, tudo aquilo que nós guardamos no coração e que é maldito, que não foi bem falado, que não foi bem pronunciado, todas as palavras que nos machucaram, nós expulsamos pelo poder do Espírito Santo. Ele que dita uma nova palavra nos nossos ouvidos, Ele que proclama uma nova verdade sobre nós mesmos, Ele que nos anuncia uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Ele que ordena que todas as forças contrárias à vida humana caiam por terra. Solta a sua voz, eleve seus braços, proclame a vida de Deus. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Filho do céu, filho do céu, filho do céu, filho do céu.